Oi, galera! Agora vamos falar sobre predicativos. Pamela Araújo aqui de novo, perturbando vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o predicativo, que o predicativo ele fecha essa parte de sujeito e predicado, e aí a gente já fica mais tranquilo quanto a isso, tá? O predicativo é o termo da oração que funciona como núcleo nominal do predicado, ou seja, ele é a palavra-chave. A função desse termo é atribuir ao sujeito ou objeto uma característica. Sendo assim, ele pode ser classificado como predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, assim, não é difícil de entender, muito tranquilo. O predicativo do sujeito é aquele que vai vir depois do verbo de ligação, que ele vai estar diretamente relacionado ao sujeito, tá? Aí temos aqui de exemplo na página 47. Malu está linda. Está é um verbo de ligação, né? E o predicativo vai ser predicativo do sujeito, porque linda é diretamente sobre Malu. Então, assim, é bem simples de você entender isso. O tempo ficou estável. Quem ficou estável? Tempo. Então, o estável está ligado diretamente ao tempo. E ficou é um verbo de ligação para ligar esses dois termos, tá? Aí, pensando nisso, finalizando essa parte de predicativo do sujeito, agora a gente entra no do objeto. O do objeto acontece da seguinte forma: a gente trabalha com a transitividade verbal. Meu pai comprou uma moto velha, né? Aí comprou, verbo transitivo direto, comprou o quê? Uma moto velha. Como velha vem depois de moto, e eu tenho noção de que meu pai comprou alguma coisa velha e essa coisa foi moto, é o predicativo do objeto, porque a característica é desse objeto, tá? A mesma coisa acontece, meu cachorro precisava de uma casa nova, né? O cachorro, nova, não tem nada a ver. Então, o nova está relacionado à casa, tá? Então, chega a ser o predicativo do objeto. Então, o predicativo do sujeito trabalha com verbo de ligação para interligar o predicado ao sujeito e o predicativo do objeto está sempre destacando o objeto com alguma característica, tá? Agora, falando sobre essa questão do verbo de ligação, né? O que são os verbos de ligação? São verbos que indicam estado ou mudança de estado não expressa, portanto, ações. Nas orações formadas com verbo de ligação, o sujeito nem pratica nem sofre ação, sendo apenas um ser a quem se atribui alguma característica. Temos aí de exemplo: o carro é novo, é verbo de ligação. Fabiana está feliz, está verbo de ligação. E os verbos de ligação, eles expressam o seguinte: estado permanente, João é inteligente. Estado circunstancial, João está triste. Estado transitório, o menino esteve quieto durante o passeio. Mudança de estado, o professor tornou-se simpático. Continuidade de estado, o menino permanecia calado. Só para vocês poderem entender como é que faz essa transição e quais são os pontos principais de cada forma para utilizar o verbo de ligação, tá? Então, isso está na página 46. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o verbo de ligação e o verbo intransitivo, tá? Os verbos de ligação, como foram citados anteriormente, servem para ligar o sujeito ao seu estado ou qualidade predicativo. Já os verbos intransitivos são aqueles que dispensam complemento, pois o verbo em si carrega o conteúdo principal do predicado. Acompanhe os exemplos a seguir. Os pais andam preocupados. Quem está preocupado? São os pais. Então, preocupados está relacionado ao pais, predicativo do sujeito, né? Esse andam é um verbo de ligação. Então, como vocês podem observar, se eu fosse classificar o predicado, seria um predicado nominal, tá? Temos aí, o cavalo sumiu do sítio. Aí, o do sítio é um adjunto adverbial, porque está falando de um lugar, e eu utilizei a preposição do, tá? O cavalo sumiu. Sumiu não precisa de complemento, eu vou saber que ele sumiu e acabou a informação.
mas eu quis complementar com o do sítio, que é um adjunto adverbial, para me dar um outro sentido, tá? Só para vocês poderem entender como é que se faz isso. No primeiro exemplo, o verbo andar funciona como verbo de ligação, visto que liga o sujeito a um estado. Já no exemplo 2, o verbo sumir é intransitivo, pois dispensa complemento. A expressão do sítio funciona apenas como adjunto adverbial de lugar, no entanto, ela pode ser retirada sem causar prejuízo na sentença. É importante ressaltar que o verbo pode assumir classificações distintas a depender do contexto em que se encontra. Veja, aí, bem embaixo da página 47, a gente tem o primeiro númerozinho aí, tá? O menino virou um anjo na presença da mãe. Virou, tá destacado. 2. O barco virou no mar. Então, o virou de cima é diferente do virou de baixo, tá? O sentido vai mudar. Analisando o emprego do verbo virar nesses dois contextos, percebe-se que, no caso 1, ele está ligando o sujeito a um atributo, portanto, trata-se de um verbo de ligação. Então, no exemplo 1, eu não estou agindo nada ali, ele só está, tipo, virou, do nada, tá? O sentido dele está totalmente diferente do 2. Já no 2, o verbo virar possui sentido completo, por isso é classificado como intransitivo, tá? Observação. Assim como o verbo virar, muitos outros podem mudar suas classificações a depender do contexto. Então, o que vai especificar para mim se o verbo é de ligação ou o verbo é intransitivo é o contexto ao qual eu vou usar ele, tá? Então, vocês sabem que quando vier um adjunto adverbial depois do verbo, vocês já sabem que o verbo é intransitivo, é aquele que não vai precisar de complemento, mas eu acrescentei uma informação para não deixar ele solto, ok? Já junto com a matéria de predicativo, veio uma parte falando sobre a aplicação dos adjetivos que eu também acho importante a gente poder falar, tá? Diz o seguinte, ele vai fazer a diferenciação dos adjetivos restritivos para os adjetivos explicativos. Só para que vocês tenham essa ideia assim mais clara, eu não vou ler esse texto que está aqui não, mas é só para vocês perceberem a diferença. Quando eu estiver tratando do adjetivo restritivo, como ele está restringindo alguma coisa relacionada àquela a característica vai ser diretamente de tal coisa, tá? Quando ele restringe essa característica, ele vai limitar o adjetivo e atribuir característica para particularizar aquilo ali, tá? Então, ele não vem entre vírgulas, as vírgulas ali não existem. Aí, de exemplo, eu tenho fruta verde, banana madura, atleta brasileiro, céu nublado. Ponto. Quando eu estou falando do explicativo, vem entre vírgulas, tá? E ele vai atribuir características próprias ao substantivo que se refere. E aí eu tenho fornalha quente, neve gelada, céu azul, leite branco. Então, são diretamente relacionadas ao substantivo e vem entre vírgulas. Beleza? Quanto ao emprego dos adjetivos explicativos e restritivos, deve-se obedecer as seguintes regras. Os explicativos devem vir isolados por vírgulas, já que se tratam de informações que podem ser retiradas da frase sem alterar o sentido. Veja, número 1, o homem, vírgula, mortal, vírgula, segue com suas aventuras. 2, o homem segue com suas aventuras. Veja que o adjetivo explicativo mortal, característica comum do ser humano, pode ser retirado sem prejudicar a frase. Por isso, ele vem isolado em vírgulas. Agora, observe os exemplos a seguir. Os atletas brasileiros desembarcaram no aeroporto. Os atletas desembarcaram no aeroporto. Nos exemplos acima, o adjetivo brasileiro particulariza a equipe de atletas. Portanto, a sua retirada compromete o sentido da oração, o que deixa o substantivo vago, podendo se tratar de outras nacionalidades. Por exemplo, os adjetivos restritivos não são acompanhados por vírgula. Acabei de explicar, né? Que tem essa diferença do explicativo para o restritivo. Então, espero ter
tirado essas dúvidas de vocês, né? Que a gente deu uma pincelada aqui em tudo que a gente vem falando nessas aulas aí, nessas aulas atrás. Muito mole, tranquilão. É só você gravar essas diquinhas que eu dei aí sobre predicativo, né? E colocar em prática. Treinar, a gente vai falando. Se vocês tiverem com alguma dúvida, vocês podem me solicitar, que eu vou responder vocês na hora, tá bom? Espero ter ajudado vocês e bons estudos aí. Fiquem com Deus. Beijo.